Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver a resolução de alguns exercícios envolvendo expressões algébricas. Na primeira questão, nós queremos transformar as afirmações escritas em linguagem usual para expressões algébricas. Lembrando que as expressões algébricas são expressões matemáticas que possuem números e letras, onde essas letras são chamadas de incógnitas ou variáveis. Elas representam valores desconhecidos. Ok? No item A, nós queremos transformar a expressão o triplo de um número, que está na linguagem usual, queremos transformar para a expressão algébrica, certo? Para a linguagem matemática. Veja, o triplo de significa 3 vezes alguma coisa. Como aqui nós temos o triplo de um número e nós desconhecemos este número, certo? É desconhecido. Nós vamos utilizar uma letra para representar esse valor desconhecido. Por exemplo, o x. Então, quando eu falo o triplo de um número, de maneira geral, nós estamos tratando da expressão algébrica 3x. Subtende-se que entre o número e a letra existe um sinal de vezes aqui que a gente não precisa usar, tá certo? Então, o triplo de um número equivale à expressão algébrica 3x. Digamos que esse número seja 2. Então, seria o triplo de 2, ou seja, 3 vezes 2. E se esse número fosse 10? Então, seria o triplo de 10. 3 vezes 10. E assim por diante. Entendido? No item B, nós queremos a metade de um número mais 3. A metade de, a gente sabe que significa dividir algo por 2. No nosso caso, nós queremos tomar a metade de um número. A gente desconhece este número. É a nossa incógnita, tá? Então, a metade de um número, de modo genérico, nós estamos falando em x sobre 2, tomando a metade. Se esse número fosse 10, seria 10 sobre 2. Se fosse 8, seria 8 sobre 2. E assim por diante. Nós queremos a metade de um número mais 3. Então, ó, mais 3. Está aqui a nossa expressão algébrica em linguagem matemática, que representa a expressão em linguagem usual, a metade de um número mais 3. Tudo bem? No item C, queremos 5 menos um número. 5 menos, mais uma vez aqui, um número. Então a gente vai usar o x, porque é um valor que a gente desconhece. Daí você poderia, por exemplo, pensar em uma outra situação. Se esse número fosse 2, seria 5 menos 2. Se esse número fosse 3, seria 5 menos 3. E assim por diante. Mas o que a gente quer aqui é apenas a expressão algébrica que indique a frase em linguagem usual. A expressão em linguagem usual. Ok? No item D, o dobro de um número mais 7. O dobro de significa 2 vezes alguma coisa. Um número está indicando um valor desconhecido. Então, a gente vai usar o x. Mais 7. Então, ó, se a gente for escrever assim de forma
mais compacta, a expressão algébrica que representa essa linguagem usual seria 2x mais 7. Funciona mesmo como se fosse uma tradução, tá? Do português para a linguagem algébrica, que é a linguagem da matemática. Entendido? No item E, nós queremos um número dividido por 4. Você conhece qual é esse número? Não. Então a gente pode usar uma letra para representá-lo. Uma letra muito utilizada é o X, mas você poderia muito bem aqui utilizar um Y, um A, um B, qualquer letra, entendido? Então, vamos continuar usando o X. Dividido por 4. Assim, a expressão algébrica associada a essa linguagem usual é x dividido por 4. Apenas isso. Então vamos aqui circular as nossas expressões algébricas obtidas. O triplo de um número, a metade de um número mais 3, 5 menos um número, o dobro de um número mais 7 e um número dividido por 4. Tudo bem? Vamos agora para a nossa questão de número 2. Na questão 2, queremos o seguinte: no caderno, transforme cada expressão algébrica em uma afirmação escrita na linguagem usual, sendo x um número racional. Aqui nós vamos fazer o processo inverso daquilo que foi feito na primeira questão. Tudo bem? Vamos lá, nós temos a expressão algébrica que é dada e queremos transformar essa expressão para a linguagem usual, que é o nosso português. 4x mais 9 corresponde a você falar o quádruplo de um número mais 9. O quádruplo está indicando que é 4 vezes esse número, né? Como a gente desconhece que número é esse, nós usamos uma letra para representar esse valor desconhecido. Mais, devido a este sinal, e o 9. Certo? Você poderia também falar 4 vezes um número qualquer mais 9. 4 vezes um número adicionado a 9. Entendido? Várias expressões da linguagem usual do nosso português poderiam corresponder a essa expressão algébrica aqui. Uma delas é o quádruplo de um número mais 9. No item B, nós temos uma fração, né? X sobre 4. Na linguagem usual do português, nós estamos falando aqui da quarta parte de um número. A quarta parte de um número. Você poderia dizer também um número sobre 4, tá? Daria a mesma coisa. No item C, nós temos x mais 8. Aqui nós podemos falar como um número adicionado a 8. Ou um número somado a 8. Um número qualquer somado a 8. Entendido? São expressões da linguagem usual que seriam equivalentes a essa expressão algébrica do item C. No item D, nós temos
8z. Você pode aqui falar como o óctuplo de um número, ou 8 vezes um número. Vamos fazer assim: 8 vezes um número. Lembrando, pessoal, de não esquecer que sempre que um número aqui vem acompanhado de uma letra e não possui sinal entre eles, você deve entender que eles estão se multiplicando. Não esquece disso, tá? Por isso que aqui nós fizemos a tradução 8 vezes um número, porque entre o 8 e o z aqui, que é a nossa variável, a nossa letra, existe um sinal de vezes que fica escondidinho. Tudo bem? Observem que aqui nós usamos um z, é uma letra diferente, mas não deixa de ser um número desconhecido. Como eu falei, na linguagem algébrica a gente pode escolher essa letra para representar um valor que não conhecemos. Concluída a segunda questão, a gente pode ir para a questão de número 3. Vamos lá. Na questão 3, queremos calcular o valor numérico das expressões algébricas dadas: x igual a 2, y igual a 1/3 e z igual a menos 5. Vamos lá. No item A, nós temos a expressão algébrica x mais 3. O que significa calcular o valor numérico dessa expressão? Significa a gente substituir as letrinhas pelo valor dado no enunciado. Veja que aqui nós temos que x vale 2. Então, para resolver o item A, por exemplo, nós vamos substituir o x por 2. 2 mais 3. O resultado aqui vai dar 5. Concordam? 2 mais 3 é 5. Simples assim. Nossa resposta para o item A. Agora, no item B, observem que nós temos a expressão algébrica 6y. Lembre que, quando um número e uma letra estão colados, existe ali entre eles um sinalzinho de vezes. Ok? Então, nós temos 6 vezes y. Então, nós temos 6 vezes 1/3, pois 1/3 é um valor que o y assume. Ficamos então com a multiplicação de um número inteiro por uma fração. Para resolver isso aqui, basta que a gente multiplique esse número pelo numerador, vai dar 6, e repita o denominador, 6 sobre 3, cuja resposta mais simples é 2. Então, 2 é o valor numérico para a expressão 6y, quando o y é igual a 1 sobre 3. Tá certo? Vamos para o item C. Aqui nós temos a expressão algébrica z mais 2z. Você pode resolver de duas formas. Note que z mais 2z é igual a 3z. Imagina que eu esteja te falando assim: quanto é uma maçã mais 2 maçãs? Então você vai me dizer 3 maçãs. Da mesma forma, 1z mais 2z vai ser igual a 3z. Ok? 3z. Lembre-se que sempre entre o número e a letra existe um sinalzinho de vezes. Como aqui no nosso enunciado o z vale menos 5, a gente vai colocar menos 5. Onde apareceu o z, a gente substitui por menos 5. Mas observe que ficou algo esquisito, pois o sinal de vezes e de menos ficaram juntos. A gente deve usar aqui, então,
um parêntese, que é o sinal de agrupamento para organizar essa conta, ok? Assim, 3 vezes menos 5, o resultado vai dar igual a menos 15. Lembrando que como o 3 é positivo e o menos 5 é negativo, né? Sinais diferentes, o resultado final tem que ser negativo. Menos 15 é a nossa resposta. Tem outro jeito de fazer? Tem. Simplesmente pegando a expressão do jeito que ela está e substituindo o valor de z. Bora ver como ficaria, né? Z mais 2z. Então, onde aparecer o z, a gente vai substituir por menos 5, certo? Lembrando que eu estou me referindo aqui a essa expressão, certo? Quando a gente substitui os valores. E o resultado vai ser menos 5 menos 10, somado com menos 10, não é isso? E a resposta final é menos 15. Tinha que dar a mesma coisa, né? Mesma coisa, olha. O primeiro modo, ao meu entender, é mais simples, porque a gente já faz uma multiplicação direta aqui. Mas para isso você precisa obter uma expressão algébrica equivalente à primeira. Observe que z mais 2z é a mesma coisa que 3z. Tudo bem? No item D, para a gente finalizar, nós temos a expressão x mais z. Onde aparecer x, a gente coloca o valor correspondente a ele, que é 2. Onde aparecer o z, a gente coloca o valor correspondente a ele, que é menos 5. 2 somado com menos 5, o resultado é menos 3. Lembrando que você está adicionando aqui dois números inteiros que possuem sinais contrários, né? Não vai confundir com a regra dos sinais, porque a regra dos sinais é algo exclusivo da multiplicação ou divisão. Aqui você vai subtrair esses números e conservar o sinal do que tem o maior módulo. 5 menos 2 deu 3. Conservei o sinal de menos porque quem tem o maior módulo entre 2 e 5 é o 5. Resultado, menos 3. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem esses 3 exercícios que nós resolvemos, né? O primeiro deles envolvia uma espécie de tradução do português para a linguagem algébrica. O segundo envolvia uma tradução da linguagem algébrica para o português. E o terceiro envolvia o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Para calcular esses valores numéricos, é necessário observar quais valores que essas variáveis ou essas incógnitas possuem. No caso, é dado no problema que o x é 2, y é 1/3 e o z é menos 5. E este foi o resultado da nossa aula. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar recebendo novos conteúdos. Um abraço.